Hora de falar sobre o Cruzeiro, que segue vivo na briga por 2 títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e tem também um dono bastante emocionado. As imagens da Cruzeiro TV mostraram o Pedro Lourenço quase às lágrimas, depois da classificação contra o Atlético Mineiro, e a verdade é que tudo que o Cruzeiro tem hoje se deve muito a esse senhor, que é dono de um patrimônio estimado em mais de 8 bilhões de reais e que nunca poupou esforços para fazer do Cruzeiro um time vencedor. Bem antes de comprar a SAF do Cruzeiro, Pedro já emprestava um caminhão de dinheiro, muitas vezes sem ter a mínima noção de que receberia esse dinheiro de volta. Ronaldo Fenômeno comprou o clube, organizou o Cruzeiro e depois o vendeu para o Pedro Lourenço, que decidiu gastar ainda mais. Foram cerca de 700 milhões de reais investidos em reforços, pagamentos de dívidas e também para contemplar uma série de outras despesas. E aos pouquinhos todo esse investimento vem se fazendo valer e tem sido justificado. Com o Cruzeiro, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, são 44 pontos, 3 a menos do que o Flamengo e um jogo a mais. Além da presença nas semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, sonhando com vaga na grande decisão. Queria destacar uma frase do Pedro Lourenço para contar um pouquinho sobre o atual momento. Abre aspas para ele. Desde o primeiro dia em que vim para o Cruzeiro, buscava trazer a dignidade do nosso torcedor que vocês trouxeram de volta. Isso não tem preço. Vocês trouxeram a alegria de volta ao nosso torcedor. Queria que você, torcedor do Cruzeiro, mandasse um recado via espaço para comentário para o dono da SAF cruzeirense. Combinado? Vamos começar com notícias. Do lado celeste, Emerson Pansieri está na área. Do lado classificado, o Cruzeiro avança à semifinal de maneira, digamos assim, com autoridade, né, Emerson Pansieri? Um abraço, boa noite. Boa noite para você também, João Vitor Cirilo. Um abraço a quem nos acompanha aqui na reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Confrontos que serão feitos ali no mês de dezembro, né? Ali vai ser a parte final do ano com a Copa do Brasil, termina o Campeonato Brasileiro e aí vai ter a Copa do Brasil sendo disputada ali na parte final de dezembro, né? Meio de dezembro ali, a gente já vai saber quem vai ser o campeão. O Cruzeiro que vai lutar para chegar a essa fase final, sabendo que o enfrentamento da semifinal vai ser contra o Corinthians, né? Vai ter ainda definição, primeiro jogo, segundo jogo, tudo certinho, horário e tudo mais. Tem tempo até lá, mas é o trabalho que foi consolidado ontem com outra vitória 2-0. O que eu percebi hoje na Toca da Raposa, Cirilo, estávamos lá mais cedo, até para entrevistar o Caio Jorge, é um sentimento de um trabalho que vem sendo conquistado. É um trabalho que vem sendo realizado e os frutos vão sendo conquistados, melhor dizendo. Então, é isso que a gente sente, né? Com outro jogador, também com a turma que trabalha lá dentro, né? Diversos setores. Esse é o Cruzeiro que conseguiu essa classificação diante do maior rival. E mais do que isso, com o Caio Jorge, que chega na semana passada da Seleção Brasileira, como ele disse ao microfone da Itatiaia, ao Thiago Reis, com o grau 2, e se recuperou também com a vontade dele. Teve o trabalho, o tratamento, o departamento médico, né, doutor Sérgio Campolina, falávamos isso na jornada esportiva, né, Cirilo? Na hora que você chamava para o voto de melhor em campo, até lembrei disso. Para votar no Caio Jorge, né? Que tinha que falar dele, do doutor Sérgio, do João Mário Ottoni, de todo mundo que compõe, né? Porque são vários profissionais, é até injusto com alguns outros profissionais também que estão lá dentro, mas vamos pontuar 2 que são chaves, né, nesse processo todo. O que dá para perceber é que para o Caio Jorge estar atuando, até um sistema tecnológico o Cruzeiro adotou, né, de possibilidade de utilizar a ciência a favor do clube. E aí ele explicou isso, a terapia com exossomos. Essa terapia que foi utilizada pelo Caio Jorge para ser utilizado no jogo contra o Atlético. Então tudo isso faz parte de uma filosofia de trabalho, de uma linha de trabalho também, que tem o técnico Leonardo Jardim como o grande aí maestro desse time. Parabéns a todos, o departamento médico do Cruzeiro merece sim o protagonismo, a turma trabalha e trabalha muito bem. Parabéns a todos os envolvidos aí, quando a gente vê um resultado desse, né? E o resultado, a ponta é o campo, né? O fim, a cereja do bolo é o campo, é o Caio Jorge metendo 2 gols. Mas tem muita gente trabalhando, inclusive o Caio Jorge, o esforço dele para essa recuperação. Caio Jorge Pansieri, que vive uma fase iluminada. Destacamos há pouco, estivemos juntos no Goleada no @Itatiaia Esporte lá no YouTube. Segunda e sexta, 4 da tarde, tem Goleada no Itatiaia Esporte. E falávamos do Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro,
com 15 gols, além disso 5 assistências, 20 participações em gols em 21 jogos no Campeonato Brasileiro e, para não deixar dúvida, artilheiro também da Copa do Brasil. Começa o jogo ontem com 3 gols, marca mais 2, deixa para trás muita gente que estava com 4 gols, né? Ele tinha dividido a artilharia no primeiro tempo e no segundo tempo ele se torna um artilheiro isolado. Iluminado, decisivo, dentro de campo, o principal jogador do futebol brasileiro na temporada, Pansieri. Exatamente. Até o técnico Leonardo Jardim, hoje ele foi convidado do programa Donos da Bola, e ele falou sobre uma questão da lesão, né? Entrando um pouco mais nesse detalhe da lesão, que chama a atenção de todo o Brasil, como é que foi essa recuperação do Caio Jorge. Muita gente até fala com um jeito um pouco jocoso, né? Como se não fosse sério. Não, é uma lesão. Ele explicou que na recuperação dos jogadores não existe milagre, né? O que existe são lesões mais graves e menos graves. E às vezes somente dizer que é 1, 2 ou 3, isso não indica muito o que é a lesão. É o que ele falou. Depende em que grupo muscular foi. Se foi um grupo muscular que não é dos mais importantes, que é o adutor. Então, foi numa zona periférica do adutor. Não foi numa zona que ali impediria o jogador de fazer um movimento, impediria ele de fazer a corrida, o salto, enfim, a batida na bola. Então, tudo isso também pesou de forma favorável para que ele atuasse. Agora, pensando para frente, o Cruzeiro entra em campo na segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Jogo importante, Cirilo, jogo de time que está lá em cima, na parte de cima da tabela também, lutando pelo G4. Contra um Bahia que está vivendo uma contestação, hein? Eliminado das Copas, a maneira como foi eliminado pelo Fluminense gerou muita crise pelo lado de lá também. E é um confronto que o Cruzeiro pode abrir 11 pontos de diferença para o Bahia, que é o atual quarto colocado, para você ter uma ideia da importância do jogo. E aí, Cirilo, o Cruzeiro, segundo colocado, né, conseguiu na última rodada do Brasileiro buscar essa segunda colocação, vai em luta da 14ª vitória no Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, você falou sobre pressão, eu até me recordo de o próprio Rogério Ceni, né, falando que o time não foi bem contra o Fluminense, jogou mal, enfim, ele admitindo essas questões. Vai ser um jogo difícil. O Bahia vai tentar jogar a vida para vencer o Cruzeiro, para tentar tirar esse momento ruim. E o Cruzeiro perde o capitão. Lucas Silva está fora do jogo, vai cumprir suspensão. E tem um atleta que poderia entrar na vaga dele, que está fora também, que é o Eduardo. O Eduardo, ele ainda está cumprindo suspensão, Cirilo. Lembra da expulsão no jogo contra o Vitória? Sim, o jogo do polo aquático. O jogo do polo aquático, do Isaquias Queiroz, do que você quiser. Aí o que acontece? Ele tomou 4 jogos. Aí teve o efeito suspensivo, ele jogou. Depois teve um novo julgamento, aí ele pegou 3 jogos. Então precisam de 2 jogos aí para ele se livrar. Ele tem esse duelo precisa de 2 jogos para ele se livrar. Tem esse jogo contra o Bahia, que vai ser disputado na segunda-feira, e o outro no fim de semana contra o Bragantino. Então, nesses 2 próximos jogos, o Eduardo, que seria um substituto do Lucas Silva, está fora. Vamos ver se vai ser o Matheus Henrique, o escolhido pelo técnico Leonardo Jardim, mas ele tem o trabalho de amanhã e tem o trabalho também de domingo à tarde, depois seguido de viagem. Trabalho esse também que vai ser fundamental para o Caio Jorge, Cirilo. Falávamos dele aqui da recuperação de ontem, mas projetando para frente, é um jogador que tem esse tempo para fazer também aí a recuperação, pensando no jogo contra o Bahia e não desfalcar o Cruzeiro, artilheiro também da Copa do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados. Cirilo. Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro. Daqui a pouquinho o debate com os comentaristas para falar desse Cruzeiro que vive uma temporada espetacular. Incrível o desempenho do Cruzeiro nessa temporada. Já vamos falar de Leonardo Jardim, de Caio Jorge, de Fabrício Bruno, do trabalho coletivo do Cruzeiro, daqui a pouquinho no debate com os comentaristas. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV, neste sabadão, com o Cruzeiro feminino em São Paulo, porque neste domingo, às 10h30, nosso Central da Toca vai acompanhar todos os detalhes da decisão na Neoquímica Arena, Corinthians contra Cruzeiro, depois do empate no primeiro jogo, domingo passado no Independência, 2-2, agora a decisão com mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena e o Cruzeiro do técnico Jonas Urias fechando a preparação neste sábado. Vamos ver o que o Jonas vai fazer para este duelo. Teremos cruzeirenses marcando presença na Neoquímica Arena, afinal neste domingo então, às 10h30 da manhã. O Campeonato Brasileiro, que agora é o assunto para o Cruzeiro, masculino, o futebol
no Brasileirão, com jogos importantes neste sábado, hein? 4 partidas abrindo a rodada de número 23. Às 4 horas da tarde tem Fortaleza e Vitória. Também 4 horas, Grêmio e Mirassol. 6h30, Palmeiras e Internacional. 9 da noite, Fluminense contra o Corinthians. A rodada tem sequência com 5 partidas neste domingo. Red Bull Bragantino e Sport, 11 da manhã. Atlético Mineiro e Santos, 4 da tarde. Juventude e Flamengo, 4 da tarde. 5h30, São Paulo e Botafogo. 8h30, Vasco e Ceará. Fechando a rodada na segunda-feira, jogo isoladaço, Fonte Nova em Salvador. Estaremos lá para contar todos os detalhes de Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro agora com foco somente no Campeonato Brasileiro. O time treina agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro vai fechar a preparação no duelo no treinamento, melhor dizendo, de domingo. O Cruzeiro tem este compromisso e depois viaja para Salvador de voo fretado. Treinamento no domingo à tarde. O que tem para o técnico Leonardo Jardim fazer? Primeiro, Caio Jorge segue em tratamento, mas a expectativa é de que possa treinar no campo e não ser problema para o jogo de segunda-feira diante da equipe do Bahia. Claro que ele ainda segue em tratamento, não estava 100% na vitória sobre o Atlético Mineiro, mas com o passar dos dias ele vai melhorando. E aí o Leonardo Jardim, se ele contar com o Caio Jorge, tem todos os outros jogadores, mas uma exceção no time titular, o Lucas Silva. Recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo diante da equipe do São Paulo, a vitória sobre o São Paulo. Eduardo, um substituto imediato, vamos dizer assim, do Lucas Silva, vai cumprir suspensão, porque ele foi julgado novamente no pleno do STJD e precisa cumprir ainda 2 jogos daquela punição imposta pela expulsão diante da equipe do Vitória. Em contrapartida, Leonardo Jardim tem o lateral direito Cauã Moraes, o Careca, o volante Rian Guilherme e o atacante Kenny Arroio para serem relacionados. Estão à disposição, regularizados no BID, já todos treinando com o grupo, e aí vamos aguardar. Claro que o Leonardo Jardim vai aproveitar esses 2 treinamentos na Toca e amanhã ele define a lista dos relacionados, a turma que viaja no voo fretado para Salvador. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.